Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Hoje é 13 de abril de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência aí ao conteúdo. Eu estava procurando uma cartinha para falar depois no tópico especial, mas vamos ir tocando. Hoje nós vamos ter uma aula sobre periodização, né, com a turma aí da Luísa, da Bel e da Edi, do trio não vou dizer que é do terror, né? O trio Não. vamos chamar de trio Não, Parada não é Dura. terror. Trio Parada Dura. Tudo com vocês. Espera aí, gurias, deixa eu liberar Tem aqui. que permitir para compartilhar, prof. Isso, agora foi. Tudo com vocês aí. Vocês estão vendo a tela? Tá carregando. Tá. Pronto. Quando quiserem. Faltou o título do trabalho aqui. Que não vou... tá, agora foi. Tá, vou começar então. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Nosso trabalho hoje é sobre periodização. Meu nome é Luísa Coelho. Vai apresentar junto comigo a Edilene Oliveira e a Isabel Coelho. Pode passar. Então, gente, o que é a periodização, né? É uma divisão do tempo em períodos. Pode passar. Na educação física, periodizar é dividir o treino em períodos, organizar esses programas e ter uma repetição sistemática, né? Ou seja, repetir de uma forma organizada. Pode ir passando. Para o Dantas, tá? Nós pegamos o conceito dele. Periodização é o planejamento geral e detalhado do tempo disponível para o treinamento, de acordo com os objetivos intermediários e perfeitamente estabelecidos, respeitando os princípios científicos do treinamento desportivo. E trazendo aqui um pedacinho da história da periodização, ela teve início na Grécia Clássica, tá? Com os Jogos, seguindo para as Olimpíadas. E em 1965, o russo Matveyev estruturou o treino e denominou como periodização. Pode passar. Bom, na periodização a gente encontra diversos conceitos, diversas modalidades e diferentes intensidades e volumes, né? Pode passar também. Então, nós temos na periodização, tá? Macrociclo, mesociclo e microciclo. O que são isso? O macrociclo é o objetivo geral do aluno ou atleta, tá? O que ele, da onde ele está e onde ele pretende chegar com o treino. O mesociclo, desculpa, o macrociclo ele varia o tempo, tá? De 6 meses até 4 anos, dependendo do que o teu atleta necessitar e de onde ele quer chegar. O mesociclo é a semana de treino, com os exercícios voltados para progredir determinada aptidão física, tá? E ela dura de 4 a 8 semanas. E dentro do mesociclo, nós temos o microciclo, pode voltar, que é o dia de treino, tá? E é isso. Agora pode passar. Bom, os objetivos, então, da periodização são estruturar o treino de maneira que o corpo receba diferentes estímulos, evitando o efeito platô e overtraining. Assim, a periodização ela tem várias vantagens, né? Porque o treino ele vai ser variado, ele não vai ter sempre o mesmo estímulo e ele vai ser organizado para chegar no objetivo do atleta, que é ter um melhor desempenho ou qualquer que seja o objetivo, né? Pode passar. Bom, reconhecer qual a forma de periodização mais adequada para cada uso, quer nas diversas situações de treino esportivo, quer nos programas de condicionamento físico para a saúde. É uma dúvida que assola os treinadores constantemente, ou seja, a periodização ela vai variar de acordo com o objetivo de cada aluno, o objetivo de cada atleta. Aqui a gente traz um exemplo, então, do Bompa, que ele divide o modelo da mesma forma que o modelo proposto por Matveyev. Não sei, acho que é assim que fala. Ele divide em período preparatório, que é dividido em fase geral e específica, período competitivo,
que é dividido em fase pré-competitiva e competitiva. Então, aquele preparatório vai ser... Opa, pode voltar. O preparatório, ele vai ser preparando para a competição, ele vai começar numa fase mais geral, depois vai ficar mais específico para a competição dele, e depois vai ter o período competitivo, seguido de uma fase de... Ai, me fugiu a palavra agora. De descanso, de... Transição. Transição, isso aí. Obrigada. Depois vai ter outro slide falando um pouco mais sobre isso. Pode passar. Em várias referências bibliográficas, a gente encontrou que tem diversos elementos que variam dentro dessa periodização. Então, em cada mesociclo, em cada microciclo, vai variar o volume, vai variar a intensidade, a densidade, a duração, frequência, a natureza dos exercícios, a duração e a natureza dos intervalos de repouso, número de repetições e magnitude do estímulo. Então, tudo isso vai variar dentro de um macrociclo, né? Dentro do mesociclo também. Porém, é notável a relevância de dois desses elementos, que é o volume e a intensidade. Então, eles são os mais relevantes e que fazem mais diferença nessa periodização. Fato que é confirmado pelo não sei falar o nome. Tá bom, Verkhoshansky. A gente encontrou na bibliografia. Pode passar. Aqui volta, então, aquele mesmo modelo do Bompa, que teria a preparação, a competição e a transição. A preparação, então, vai ser antes da competição, que ele vai estar se preparando, que é aquele dividido em geral e específico. Depois, na competição, o atleta vai querer chegar no seu desempenho máximo, os pics, e na transição vai ser um período de repouso e preparação para entrar em outro mesociclo. É classificado como completo, então, que é aquele que a gente tinha mostrado. Pode passar. E aqui a gente traz os tipos de periodização. Tem o linear, que é o aumento progressivo da intensidade e a diminuição do volume. O linear reverso, que é um aumento progressivo do volume e a diminuição da intensidade. E um ondulatório não linear, que é a variação de volume e intensidade dentro do mesmo microciclo. Então, ele vai variar o volume, a densidade, todos aqueles fatores, ele vai variar dentro de um microciclo. Pode passar. Então, aqui a gente entra, qual seria a diferença, né, entre um atleta de endurance e um atleta de sprint, né? A gente tem os dois atletas e a única diferença na periodização é o objetivo de cada um. Como que vai alcançar, por exemplo, um objetivo estético, um objetivo de força, de hipertrofia ou de velocidade, certo? Dentro disso, a gente precisa considerar, como a gente viu em fisiologia do exercício, a idade do atleta, as individualidades do mesmo, temperatura, né? Se for calor ou frio, também pode afetar no treinamento. O ciclo menstrual, no caso de mulheres, que a gente viu a síndrome da mulher atleta, que é uma síndrome bem grave e que pode ocorrer distúrbios em mulheres que são atletas, né? As datas das competições, caso eles tenham que ir para altitude, a gente sabe que a periodização tem que entrar dentro disso, com um período em que eles também vão treinar um tempo antes na altitude que eles vão competir, para não alterar, para se adaptar à altitude que eles vão, né? E também o platô de treino, que são os pics, que é o pico, né? O máximo, onde o atleta pode estacionar e não ter mais evolução. Então, a gente precisa considerar esses pontos, né, para que tenha um bom resultado. Então, como é que a gente atinge um resultado? A gente falou dos 3 tipos de periodização, né? O linear reverso e o ondulatório. E dentro do que a gente estudou, a gente viu algumas coisas sobre cada um, e o mais usado é o linear. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho neste. A gente mais usa na educação física, em academias, enfim. A gente tendo um treino com resultados em 4 meses no linear, com 4 mesociclos, né? A gente estabeleceu a intensidade e o volume, como a gente viu nos artigos, e acrescentou o descanso. Então, o linear, nesse gráfico aí que a gente fez,
ele vai aumentando a intensidade progressivamente, né? Em cada microciclo, ele começa com uma intensidade média e com um volume mais alto para iniciar o treinamento e com um descanso médio. Dentro disso, vai progressivamente aumentando, vamos dizer em 8% a intensidade, e diminui o volume, né? Também com a mesma progressão. E o descanso fica dentro dessa média, aumentando um pouco mais a intensidade, diminuindo o volume e colocando um descanso adequado para isso. E perto lá do objetivo onde ele foi chegar, dentro desses 4 meses, a intensidade sobe mais, o volume diminui e o descanso aumenta também para que ele possa alcançar o objetivo que ele definiu, né? A gente achou interessante mostrar isso, a gente assistiu um simpósio da Federal do Mato Grosso do Sul, onde ele fala do efeito placebo, que é um efeito, é difícil de controlar, mas quando o atleta confia, né, naquilo que funciona e dá certo, algumas vezes isso acontece. Aqui ele colocou um exemplo de um atleta que treinou de maneira não tão eficaz, com uma periodização que não era para o objetivo que ele teria que alcançar, mas mesmo assim, confiando no treinador e confiando em si mesmo, ele alcançou a melhor marca em 3 quilômetros. Em 3 quilômetros, é isso? Fez a melhor marca. E a gente achou interessante colocar isso porque a gente ouve muito, a gente ouviu em outros trabalhos também sobre o efeito placebo, e na periodização ele também existe. A gente tem que estar atento para isso, para que às vezes a gente não passa um treinamento adequado e mesmo assim a pessoa atinge o objetivo, mas não porque o treino foi correto, ok? E aqui também tem um outro gráfico desse mesmo simpósio que a gente assistiu falando sobre foco, habilidades e desempenho. Tem um gráfico de teia de aranha ali, 2 em cima e 2 embaixo, que diferenciam os esportes individuais e os coletivos. Cada um alcança capacidades diferentes, né? Habilidades, por exemplo, num esporte individual como ciclismo, eu preciso ter mais foco na minha resistência, né, na posição do vento, enfim, são poucas habilidades, considerando assim no esporte coletivo, onde eu preciso, como no futebol, mudança de direção, inteligência de jogo, a percepção do ambiente, né, e tudo mais. Então, aqui, um atleta na primeira teia de aranha destreinado, e o outro, com a periodização correta, alcança as capacidades que ele precisa. Vamos imaginar que cada pontinho dessa teia de aranha é uma capacidade. E ali na primeira, as capacidades que ele precisa naquele momento. Com o treinamento correto, ele ampliou essas capacidades. No outro de ciclismo, a mesma coisa, ele direcionou para a capacidade que ele precisa. Então, né, o foco no que a gente objetiva com a periodização em cada treinamento, em cada esporte. E com isso a gente concluiu que é necessário, que vale a pena periodizar para perceber as mudanças do organismo, como a homeostase, assim como mudanças do corpo, da performance e força. Entender cada um, né, as individualidades, a adaptação, modificar em período, observar a efetividade, a adaptação e a progressão do treino, né? A gente escolheu a frase ali também que nem sempre quem vence é o melhor atleta, mas muitas vezes o vencedor é o melhor preparado no momento certo, né? O que está mais afinado com o objetivo. É isso aí. Aqui as referências. E obrigada, as guria. Deixa eu ver aqui se nós vamos ter descontos. 12,40. Muito bem. Não vai ser dessa vez. Fazer o quê? Feito, anotado. Parabéns, gurias. Muito legal o trabalho. O visual ficou bem legal. Gostei de várias coisas. Assim, eu queria salientar o fato de vocês terem ido assistir palestras, que eu sei que se a gente deixar, tem palestra toda noite, tem uma live em algum lugar, né? Mas vocês fizeram boas escolhas, tá? Os que vocês decidiram são de altíssimo nível, assim. Um deles, inclusive, é um amigo pessoal, né? O Daniel Bolusa, que certamente foi ele que deu aquela, né, do Mato Grosso ali, Foi. né? Tá. Um amigão, assim, até pela questão da língua espanhola também, que é uma madrelíngua minha também. A gente tem muita proximidade, um cara muito legal.
e é um pesquisador de alto nível, né? Ele colabora, foi aluno do Carl Foster e de caras de altíssimo nível, assim, no que tem de mais moderno em ciência do exercício atualmente, assim, ele está em contato, né? Muito legal. E esse é um ponto positivo. O fato de vocês terem trazido também o elemento até da mulher, que é um conteúdo que às vezes eu não estou super atualizado sobre isso. Isso é um aspecto importante como exemplo, né, de variedade biológica mesmo, né, e uma ideia essa mais ampla de inclusão, né. Se a gente pega os livros clássicos do treinamento, esse fator, por exemplo, muitas vezes é relegado, né? E isso por trás tem um pano de fundo social que não é neutro, né? Que não é neutro, né? Tem vários exemplos na ciência que a gente sabe. Então, o caso, por exemplo, disso, eu conheci pesquisadores que, inclusive, diziam, para vocês terem ideia, diziam assim, ó, quando vamos organizar o experimento, por favor, não compliquem, peguem só homens. E aí a gente vê a carga. Obviamente, o cara não estava sendo, né, excludente nem nada explicitamente, mas implicitamente sim estava, né? E é uma coisa que a gente tem que cuidar, inclusive com a nossa fala, com as nossas brincadeiras, coisas que a gente fez durante muito tempo como sociedade tem que mudar. E até nessa visão de treinamento aparece isso também. A gente tem que estar atento e todo dia estar nos patrulhando para melhorarmos sobre esses aspectos, porque a gente vem de uma sociedade que ainda atualmente é muito segregadora sobre vários aspectos. Tá? Então, é muito legal que vocês tragam esses elementos. A gente tem que ter atitude mesmo, né? Tem que ter essa imposição de alguns assuntos que são importantes mesmo. Tá? E um desses é dessa questão da variabilidade biológica, né? Com as mulheres, por exemplo, sobre esse ciclo que acontece e é fundamental. Né? Nós temos que treinar, porque 50% dos nossos alunos, né, vão ser desse grupo e a gente tem que estar atento a saber organizar isso. Tá? Isso é um aspecto super importante. Que mais, gente? E ver isso como uma possibilidade, não como um problema. Né? Essa é outra coisa importante. Então, parabéns, gurias, pelo assunto. Gostei muito da apresentação. Eu vou fazer só algumas complementações, tá? Que eu acho que são importantes quando a gente fala da periodização. Eu sempre tento ser no início, só que, claro, o meu material até é um pouco confuso e tal, então vocês estão bem justificados por não terem colocado, é fazer o que vocês fizeram de uma maneira mais leve, assim, que é dar uma nomenclatura para a periodização. Né? Vocês trouxeram esses termos, inclusive. Tá? Eu acho que só reforçar a sistematização temporal, que vocês colocaram ali, até teve uma fala que a Luísa dava um sorriso, acho que ela estava sem jeito para ficar pedindo para passar para frente, acho que era isso, né, Luísa? Não sei, mas tem que ter firmeza mesmo, tu tem ali o teu auxiliar, tem que fazer assim, ó, próximo, tem que fazer um jeitinho ainda para dar o estilo. Fazendo um parênteses, o pessoal pegava no meu pé quando eu ia apresentar, eu não sabia dizer só próximo ou bater, eu fazia os dois, né? Aí dizia, não, ou tu faz assim, ou tu diz próximo, eu fazia os dois. Eu continuo fazendo. Mas assim, ó, voltando, naquela hora ali, vocês colocaram bem, né? Tem a sessão, o conjunto de sessões, né? Vão formar o microciclo, tá? Que nós, na disciplina, simplificamos para sempre ser uma semana, embora não precise ser sempre, tá? Existem exceções, variações, mas o mais comum é uma semana de ciclo de treino, onde a gente tem ali uma oscilação de cargas, que o fim de semana permite pensar isso de forma mais simples, né? E vocês falam, isso, nessa figura aí vocês mostraram bem, né? Mas é isso, e o conjunto dos micros vão formar o meso. E aí eu queria só adicionar, assim, para simplificar, não é sempre, mas nós costumamos fazer o meso de um mês, tá? Existem ciclos biológicos, né, inclusive da mulher, que marcam esse mês, tá? Mas não é só isso, é também construído socialmente, tá? É uma divisão temporal que se encaixa fácil, sabe? Então, tu fala dos mesos por meses, por exemplo. Isso ajuda a organizar o teu tempo. Mas tem essa organização, ou seja, outra ciclagem de cargas, onde as coisas vão se repetir, mas olhando como se fosse num zoom mais longe, né? Abrindo mais o tempo, como está aqui na figura. Aqui a gente olha várias figuras. E nessa figura, inclusive, vocês mostram mais, né? Vocês fazem uma amplitude muito grande aqui. Aqui tem um macrociclo todo, né? O conjunto de mesos vão formar o macro. Só quero que lembrem que, até agora, assim, pelo que eu falei, né? Temporalmente eu tenho uma seção, micro, meso e macro. Mas
eu tenho que fazer um tempo intermediário ali no meio. Dessa estrutura que eu acabei de dizer, que vocês mostraram, a gente tem que lembrar que nós temos os períodos, que vocês também falaram no início, deram as conceituações históricas até, muito legais, assim, onde aparece essa terminologia do período, que é fundamental para a periodização, né? Está no nome, inclusive, né? Mas o que acontece? Esse período ele vai estar no meio, a dica que eu dou, ele está no meio entre o macro e o meso. Ou seja, vamos fazer de trás para frente. Eu tenho um macrociclo, eu tenho 1 ano ou 6 meses de treino. Tá? Esse período de treino, esse grande período de treino, que é o macro, vai ser organizado em períodos. E os períodos vão ser organizados em meso. E dali para baixo segue igual. Meso vai ser micro, micro vai ter sessões formando. Tá? Então, coloque o período ali no meio. Tá? Quando eu for estruturar isso, eu vou, inclusive a dica que eu dou de treino, depois a gente vai falar mais sobre isso, já vi, Ramiro, tu levantou a mão, tá? Já te passo, só termina. A gente vai fazer essa organização temporal, inclusive de trás para frente mesmo, traçando os objetivos do macrociclo, depois traçando os objetivos do período, dos períodos que formam esse macrociclo, né? Depois traçando os objetivos de cada mesociclo, que vão formar cada período, e assim por diante. Os microciclos, cada objetivo de microciclo, que vão formar seus mesos, e as seções que vão formar seus micros. Tá? Então, é essa estruturação, organização temporal geral, assim, tá? Da periodização. Que mais que eu queria ressaltar com vocês? Tá, deixa eu fazer o bate-bola. Ramiro, diga lá, para não ficar muito tempo. Marta, eu queria te perguntar, eu fiz um curso um tempo atrás sobre preparação física para atleta de alto rendimento, e eles falavam sobre a periodização, onde a gente ia ter, então, uma queda primeiro na performance, e depois a gente ia ter uma melhora de performance. Antes desse ciclo, teria um recovery para estar preparando o atleta para um próximo ciclo, no caso. Ele ter essa queda de novo e depois o aumento. E eles separavam em 3 semanas. Teria uma quarta semana que seria uma semana que parecia que era só de repouso, que ele não estaria treinando. E eu queria te perguntar como é que funciona, como é que seria essa divisão nessa imagem que as gurias trouxeram de 4 mesociclos, um macrociclo grande, por exemplo, porque um macrociclo dele seriam 6 meses, entendeu? Então, seria dividido em semanas, seria dividido em meses, como é que funcionaria daí esses microciclos e mesociclos? Sim, Ramiro, acho muito estranho, tá? Muito forte, tá? Eu raramente vejo isso. Se eu entendi bem, 3 semanas de treino com 1 semana de descanso, exatamente, tá? Com baixíssima carga, assim. O que é mais comum, agora no geral, tá? Já indo direto, a partir do exemplo, e depois eu vou te dar uma resposta mais geral. Ver, assim, uma redução ou manutenção de carga. Então, onde haja aumentos de carga ali nas 3 primeiras semanas do meso, imagine, o meso é 1 mês, né? Então, tu tem 4 microciclos, né? E nesses primeiros 3, tu aumenta cargas. Né? No quarto, é interessante que dê uma oscilada, porque é um mesociclo, tem que ciclar a coisa, mas não descansar demais. Pode até acontecer uma vez que outra, tá? Quando a carga é muito alta ou vem de uma fase competitiva, onde o cara tem que, depois de uma maratona, aí é regenerativo mesmo, né? Ele faz pouquíssima coisa nessa semana. Mas isso era nesse caso. Aí sim, tá? Mas nas fases de treino mais comuns, onde tu tens adaptações mais normais e tu continua querendo ter aumento para depois, tu não descansa tanto. O que tu faz é manter ou levemente reduzir, mas ainda em zona de adaptação ou manutenção, que a gente costuma chamar. É uma certa redução até da tendência, tá? Mas não é tudo aquilo que tu comentou. Isso não é o mais comum, a menos que seja essa outra situação que tu falou. Um microciclo de choque, alguma coisa muito intensa que o cara precisa de uma recuperação um pouco maior. Por uma carga mecânica, por exemplo, como é o fato de fazer uma maratona, né? Mas aí, claro, aí já é competitivo, né? Aí já é a competição do cara, né? O maratonista tem maratona não como treino, ele pode até usar, mas vai ser sempre muito alta a carga, por mais que ele não faça. Tá, mas assim, ó, agora a resposta que eu quero dar também maior com essa pergunta do Ramiro, gente, é algo que o pessoal na prática pouco entende, e aí eu vou confrontar com a Edilene mesmo quando ela falou que a maioria dos casos são cargas lineares. Assim, ó,
eu vou rebater isso frontalmente, mas não é porque a Edilene está errado, porque ela viu em algum lugar, não é isso, mas há um entendimento estranho sobre essas cargas que quando são lineares, assim. Primeiro, tá? Eu já comentei até, e aí às vezes até a forma que eu expresso, então é bom esclarecer. Tem muita gente que faz muita coisa errada, tá? Eu já critiquei alguns lugares, por exemplo, eu falei dos marombeiros, eu brinco dos corredores, os Forrest Gump que saíram para correr um dia e não pararam mais. Tem aqueles casos assim, onde o pessoal desrespeita muito princípios de treinamento, muito, muito. E quase sempre tem o apelo de treinar muito, né, nesses lugares. Os caras querem sempre quanto mais melhor. E a gente já viu que em treino não é bem assim, não é quanto mais melhor sempre. Tem que ser algo inteligente se a gente quer otimizar ganhos para qualquer coisa. Se eu quero ser um grande campeão olímpico ou eu quero treinar em uma zona de segurança no campo da saúde, eu não deveria fazer isso, tá? Então, a gente já sabe disso. Agora, o que eu coloquei assim, ó, mesmo nesses caras que pretendem fazer cargas lineares, o que acontece, gente? Elas não são lineares, porque o organismo ele também tem seus limites. Vou dar um exemplo assim, Edilene. Vamos imaginar treino de força, tá? E aí tu colocou ali um caso, olha, vai ter aí tu tinha 4 mesociclos, onde os primeiros 3 acho que aumentavam, se não eram os 4, ali essa carga. 4 mesociclos, e aí colocou, olha, ali é uma carga linear, é muito comum isso. O que eu sugiro? Primeiro, assim, ó, partindo do princípio do treinamento, aí vem o que o Ramiro colocou. Tá? Seria interessante que lá no 4º mesociclo não tivesse esse aumento tão grande, que tivesse uma certa manutenção para uma oscilação geral de cargas. Para esses caras que fariam, entre aspas, lineares, gente, quase sempre, com esses caras, eles mal controlam o que eles fazem. Tá? Mas quando se vai estudar, gente, o que aparece nesses casos? Quase sempre lesão e dor. Porque os caras treinam errado. Então, assim, se vocês pegarem, quem tem um pouco mais de experiência, vai ver que repetidamente aparece a situação. Tá me doendo, hoje vou baixar a carga porque tá me doendo a perna, tá me doendo o peito. Essa semana eu vou baixar porque machuquei. Quase sempre, gente, é gente que controla pobremente seu treino, né? Eu brinco que são os marombeiros, esses grupos aí, loucos, tá? E que pretendem fazer esse tipo de coisa que a Edilene mostrou aqui, resumindo. Mas não é bem assim, porque nem no mundo real, porque quase sempre esses caras também têm baixo controle de aderência também, às vezes. Os caras, então, faltam treino. Acaba que o treino real quase sempre é ondulatório, mas não programado por eles, digamos. O que tem é uma intenção, né? Essa é a diferença. E o que eu digo para vocês, gente, na medida do possível, não façam cargas lineares. Elas podem ser durante algum período inicial, ter algo de aumento, né? Mas a carga linear em si ela é uma contradição biológica, inclusive. E vocês podem botar... Imaginem assim, ó, esses meses de treino, são meses longos, já te passo. Imaginem um treino de força, tá? Eu quero treinar a força na zona de hipertrofia. Imagine ir aumentando 5%, 10%, quase sempre nem dá para manter esses aumentos, porque tu já foge da zona de treino, entende? Tu pode começar com 80%, num linear bem baixo, 75%, mas tu aumenta para 80% no primeiro, depois no segundo para 85%, no terceiro para 90%. Quando vê, tu já não está mais treinando uma zona de hipertrofia. Então, até isso também já contradiz o próprio esse senso comum sobre o treinamento com cargas lineares. Às vezes o que se fala é muito mais sobre a intenção. Na cabeça do treinador, do aluno, ele, eu quero ir aumentando, mas vocês podem acreditar que nem nessas condições acontecem, porque o organismo não sustenta, né? E aí ele vai oscilar por motivos errados, né? Dor, lesão, eu comentei para vocês, né? Edi, fala. Não, prof, a gente ia falar exatamente, a gente queria provocar exatamente essa discussão, a gente conversou ontem, aí a Luísa trouxe a ideia do ondulatório, que até estava no teu trabalho do semestre passado, acho, e a gente põe o linear porque é o que mais se utilizam, né, nas academias, e eu esqueci de falar durante a apresentação que o ondulatório realmente é o que mais é eficaz, porque é o que mais é usado, né, Mas aí a gente conversou com a Luísa, com a Bel, mas esse aí ainda é o que é mais passado dentro das academias e de alguns treinos, assim. Exatamente. Né? Se vocês vão ver, por exemplo, muito local de academia continua com a ideia essa aquelas tabelinhas genéricas, né?
de cargas, eles vão mudando os exercícios e de tempo em tempo mudam uma carga, e quase sempre é meio geral, assim, agora vai para 13 e 12, e não deveria ser, mas tudo bem. Tá? Que acontece? É exatamente isso. Se tu for ver, o controle disso a longo prazo é baixíssimo, porque nesses espaços, inclusive, a aderência é baixa. Né? E isso está ligado também à qualidade do serviço. Claro, não é só isso, é o estilo de vida hoje, que é muito difícil das pessoas manterem, mas também é a baixa qualidade do serviço. Claro, o aluno não tem algo mais personalizado, com mais atenção, isso também ajuda a ele se desgostar com o exercício. Porque tem isso também, né, gente? A periodização em si, ela também reflete sobre a pessoa, né? Tu organizar as coisas individualmente, pensar sobre esse aluno individualmente e mostrar isso para o aluno faz toda a diferença, né? E a gente vê muito local que não adianta, o professor olha para o aluno, às vezes, uma vez por mês, diz, tá na hora de mudar o exercício. Aí é o momento que ele olha para o cara e tem coisa estranha ali, né? Então, boa, tá? É isso aí. Mas, e lembrem, tá? A gente tem que tentar ondular tudo isso aí. Aí, gente, nessa divisão, eu acho que foi bem colocado, né? Os períodos, vamos começar pelos períodos, né? Nós vamos ter os períodos preparatórios, né? Ou de base, eu costumo chamar de base, tá? Que são divididos em duas partes, uma base geral e uma base específica, tá? Que vai depender das condições de cada treino, né? Uma coisa, isso é importante. E depois eu vou ter um período competitivo, né? Que eu tenho que lembrar sempre, tá? O pessoal às vezes confunde. E muita gente diz assim, ó, professor, mas eu não trabalho com esporte, ou às vezes até com esporte, mas não com competição, não é o meu foco principal, eu estou na formação. E aí vem uma coisa que eu comento, tá, gente? O termo competitivo eu mantive aqui na disciplina por uma questão histórica, porque é o que vocês vão encontrar ainda em muito material de periodização. Agora, quando a gente pensa em periodização do treino no sentido mais amplo, que envolve saúde, atividades ligadas a lazer, etc., e eu quero organizar essas cargas que eu vou fazer, inclusive na escola mesmo, quando eu vou trabalhar com educação física, eu posso periodizar isso, mas sem levar para essa conotação de competição. E aí eu tenho que entender bem o significado desse período para poder contemplar. Então, o termo ele não é o melhor atualmente. Eu deixo por uma questão histórica, porque em teoria do treinamento é o que tem ainda como termo. Mas o período competitivo, é importante a gente lembrar que ele, na verdade, reflete de forma mais geral, aí sim, para todos os tipos de treinamento, é a fase onde eu vou esperar os meus melhores resultados daquele macrociclo, onde os grandes objetivos do macrociclo vão ser atingidos. Então, eu tenho uma ideia de, desse ano, perder 10 quilogramas, aumentar minha massa muscular em 5%, eu vou atingir metas, que seja para saúde, para competição, em tempo de prova, mesmo no campo da saúde, ou para uma coisa mais no esporte de alto rendimento, o que for. Eu vou fazer essas metas e vou esperar que elas aconteçam no período competitivo. Então, o período competitivo, na verdade, ela é mais um período de avaliação, tá? E isso entra no esporte de alto rendimento. Se a gente for ver, e é uma coisa que temos que lembrar, que tem uns teóricos que às vezes esquecem, os caras, até eu brinco mais de laboratório, eu me sinto assim, e às vezes o pessoal esquece que a principal avaliação do atleta é a própria competição. Esse é um desfecho primário que a gente chama do ponto de vista clínico. Não adianta, o cara é corredor, atleta, meio fundista. Ele precisa saber como foi o tempo de prova dele. Não adianta ao longo do ano. Aí, claro, eu tenho que ter outras avaliações para entender também como ele chegou nisso, né? Aí são os desfechos secundários, que são importantes também. Tá? E tudo isso eu vou descobrir melhor no período competitivo. Tá? Então, período competitivo significa avaliação. E aí pode ser a própria competição, mas pode ser também outra coisa. No campo da saúde, vão ser as avaliações de final de ano, de final de semestre. Tá? Lembrem disso. O termo a gente mantém por uma questão histórica, mas o sentido do período competitivo é esse. É o período onde eu vou apresentar, onde eu vou verificar o nível, a avaliação dos meus alunos. E aí vocês falaram bem, é desempenho, né? Eu vou esperar os melhores desempenhos desse aluno, no sentido que for. Aí a gente mantém o termo, porque o conceito de desempenho é amplo. Ele não significa apenas
ser o melhor no seu tempo de corrida. Não, não é isso. Quase sempre é otimizado, inclusive. Se eu vou trabalhar com saúde, vou dar aquele exemplo, eu acho que eu já dei umas 3 vezes, mas eu tenho um corredor meu que ele está voltado à saúde, tá? E esse cara começa a fazer um tempo de meia maratona muito alto, atenção, porque ele está tendo um resultado ruim. Provavelmente, vários parâmetros de saúde dele vão estar piorando. Ele vai ter mais risco de lesão, ele vai estar com mais chance de desenvolver processos inflamatórios de longo prazo, processos degenerativos em articulações, ele pode ter desequilíbrio metabólico, pode ter maior risco disso. Aquela questão da imunologia, né? O sistema imunológico dele, se ele estiver treinando demais, vai estar reduzido, ele vai estar com mais chance de pegar gripe, de pegar... Então, eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que olhar aquilo com atenção, inclusive. E é um limite mesmo. Para quem treina esses grupos, os caras querem sempre ter o melhor tempo. Mas temos que lembrar que o cara iniciou aquilo por uma questão de saúde. Então, tem que negociar com ele para verificar que... Será que ele precisa mesmo fazer um tempo de meia maratona em sei lá, em 1h20? Não, talvez não precise de tudo isso. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que conversar. De novo, porque o desempenho é algo mais complexo. Quase sempre é otimizado, não é maximizado. Lembrem disso. Tá? Mesmo do ponto de vista só biológico, né? Fora ainda as questões essas ligadas motivacionais, etc. Porque é difícil também, né? Esse mesmo aluno que eu estou dizendo para vocês, o meio maratonista, se ele estiver treinando demais, ele começa a ter os problemas de um atleta de alto nível. E tem cara treinando hoje com cargas de atleta de Olimpíada, né? Então não é uma coisa tão rara, tá, gente? Às vezes está mais próximo da gente do que a gente pode imaginar. E aí começa a aparecer também os problemas de treinar tantas horas separado. A gente diz o trauma dos atletas que não convivem socialmente durante muito tempo. E esse cara começa a ter também esse tipo de repercussão. E aí é mais outro motivo para parar para pensar. Onde é que tu está chegando? Tu chegou para treinar para mim, não é para virar um atleta para ir para a Olimpíada, né? Não está nisso, né? Era para a saúde, né? E aí eu tenho que repensar. Então lembrem que tudo isso vai aparecer. E aí eu tenho o período de transição, né? Que a Bel ali comentou, é importante, tá? É um período final ali onde tem um grande descanso. Ali é mais forte, ali há um processo relativo de destreino, inclusive, até um certo ponto, né? Eu tenho que cuidar um pouco, mas é um grande descanso do macrociclo. E o interessante também, aí, reforçando a pergunta do Ramiro anterior, é que para cada ciclo e período eu tenho que abordar uma certa ciclagem das coisas. E quanto mais vocês entenderem esses termos, que são muito simples, mais vocês vão ter poder para mudar as coisas. Então, prestem atenção. O que é o período, né? É algo temporal, tá? O ciclo envolve período. Ciclo, o nome já diz, né? É um fenômeno que se repete. Eu encerro um ciclo quando o fenômeno se repete, tá? Então, qual é a principal característica para fechar esse ciclo? Seja ele micro, meso ou macro. É eu aumentar ou reduzir cargas. Então, por exemplo, olha, eu vim de uma certa diminuição de cargas, tá? Eu não posso dizer que é um descanso, senão eu vou estar lá que nem o Ramiro, né? Talvez seja algo meio forte, mas é uma certa redução, e eu tenho lá um aumento. Aí eu começo o meu mesociclo com aumentos. Tá? No final do mês, lá eu vou diminuir, e aí eu vou aumentar de novo. Vejam que aumenta de novo, ou seja, eu repito um fenômeno. É algo que... E isso é o ciclo. Eu tenho ao longo da semana isso. Eu tenho semanas onde eu aumento a carga linearmente durante a semana. Ou eu tenho a carga até constante, mas eu me canso, porque eu vou me cansando ao longo da semana. Isso vai se repetir na outra semana. Eu vou passar por um descanso um pouquinho maior lá do fim de semana, um pouquinho maior de uma sessão para outra que eu teria durante a semana. No fim de semana eu vou descansar um pouquinho mais e repito de novo essa carga na segunda-feira. É que nem a história da segunda-feira. Começa outra. Isso é um microciclo, claro que não é tão forte, porque é micro, né? Isso é um microciclo. Mas o micro, o meso e o macro, eles têm que ter essas ondulações, esse sentido de período e ciclagem de cargas. Essa ideia tem que estar incrustada em vocês e vocês têm que, de alguma forma, tentar colocar isso nos treinos de vocês. Tá? Inclusive com estímulo verbal, inclusive, oscilar essas coisas dessa forma. Tá?
Muito bem, gente. Acho que os meus comentários mais gerais eram esses. Alguém tem alguma dúvida específica? Eu queria falar um pouquinho. Diga. Vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiro, eu queria parabenizar as meninas pelo trabalho. Gostei bastante, principalmente a questão da representatividade que vocês trouxeram com um público feminino, porque eu vou fazer um merchan, tá? Isso paga, precisa pagar. Eu estou participando de um projeto agora que é a Mulheres na Ciência, com a Ana Kantz, e é muito interessante, é muito complicado, na verdade, quando a gente vai pesquisar artigos e trabalhos e a gente nunca encontra estudos com público feminino. E se tu for perceber, nas academias, o público feminino é bem grande, né? Então, gostei bastante dessa questão. Outra coisa que eu queria entender ali, quando vocês falam dos tipos de periodização, linear e ondulatório. Em um microciclo, que seria num dia, eu posso ter em diferentes exercícios uma periodização diferente? Assim, um exercício com uma intensidade e um volume variado de um para o outro? Ou Não, eu não entendi o que Kimberly, né? Tá falando, né? Uhum. Kimberly, lembra que o micro é uma semana de treino. O micro é uma semana. Micro é uma semana, tá? Aí a tua Entendi. pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Tu pode variar. Sim, ao longo da semana tu pode, mas a tua pergunta era para a sessão, então, eu acho, né? Isso, para um dia, isso. Não, com exercícios diferentes. Na sessão, o que acontece? Tu tem as organizações das cargas e tu tem que organizar essas cargas pensando nas tuas capacidades que tu está treinando, porque são elas que vão guiar, vão ter objetivos ali que tu quer melhorar, tá? Eu vou dar o caso ali, força em corredor. Na verdade, eu quero ver o desempenho do corredor, e ele tem uma carga geral de treino, mas mesmo assim eu tenho que pensar como vai ser dada essa carga de treino de força, porque não adianta, se eu decidir melhorar a força, eu tenho que dar um estímulo que eu conheça de força que melhore, tá, para esse grupo. Então, eu tenho que pensar nisso, e talvez eles não sejam exatamente iguais à distribuição de cargas de corrida, por exemplo. Não sei se é por aí que tu diz. Aí se torna mais complicado, mas veja que isso é complicado pensando num esporte individual. Imaginem o quanto é complicado pensar isso num esporte coletivo, um esporte de time, que tu tens ainda toda a distribuição de atividades por grupo e tal, né? Então, tu tem que fazer coisas que sejam práticas mesmo. Aí, sim, primeiro eu te respondendo isso, tu pode pensar um pouco independente, assim, nunca é total, mas tu pode pensar, o que eu quero com essa força? Tem 2 meses de treino de força. Não adianta, vai ter fases que eu posso aumentar as cargas de força, mas, ao mesmo tempo, o treino de corrida eu posso estar reduzindo. Isso posso. Aí eu vou ter que fazer periodizações meio que paralelas. Mas, mesmo assim, hoje em dia, tem maneiras de eu saber também como está a carga total desse treino. E é fácil de fazer isso. Hoje em dia tu responde questionários em iPhone, por exemplo, usando o TRIMP do Foster, por exemplo, que é o mais comum, e esse engloba tudo, é uma bagunça, né? Tu bota lá final de sessão, tu treinou salto e treinou junto à parte técnica, e no final da sessão tu pergunta como é que foi o treino, de 0 a 10. E tá lá a carga. Ela parece ter uma boa resposta para entender o todo, tá? Então, mas isso não impede tu organizar as partes também. Aí tu tem ali no mínimo 3 curvas de treino, assim. Parece complicado, mas não é tanto. Hoje em dia a gente tem tecnologia para registrar tudo isso, tá? E fazer o manejo disso, né? Que não é fácil. Por isso que eu tenho que saber de tecnologias. Por exemplo, eu sempre digo para os alunos, acho que já falei para vocês, a importância de saber usar Excel, por exemplo. O Excel é uma ferramenta poderosa porque tu consegue te ajustar às tuas realidades. Mas também tem muito aplicativo hoje que te ajuda, só tem que cuidar para o aplicativo não substituir o teu treino. Tá? Tem gente que entrou nessa onda do aplicativo e aí começam a ser aquilo que eu já falei para vocês dos body jump, é tudo meio já sistematizado, tu já não está mais pensando, tu só tem que ficar dando ok e tal. Cuida, porque aí o nosso papel de professor, de individualidade vai se perdendo, começa a arriscar ter erros desse tipo, né? Porque os aplicativos ainda não conseguem dar toda a prioridade, que um professor não consegue substituir o professor, né? Vamos colocar assim, também do ponto de vista do treino. Então, a gente tem que saber usar eles, né? Por aí. Alguém mais quer comentar? Me tira uma dúvida, professor Alexandre. Diga. A respeito aí desse gráfico, por exemplo, esse descanso, tá? É durante o exercício, por exemplo, eu pratiquei hoje, vou ter um maior descanso de um dia para o outro, como é que é esse descanso?
Porque através do descanso ele também tem um destreino, né? Ou não? Só me tira essa dúvida. Não, essa carga de descanso ali está um pouco estranha, tá? Eu não entendi bem o que é também, nem eu entendi direito nessa curva, tá? Mas só tem que entender mesmo, não é que está errado, tá, gente? Só tem que, vocês sabem, gurias, até assim, de forma fácil, o que significa o cinza ali, que diz descanso do mesociclo? Eu coloquei, professor, assim, pensando quando aumenta a intensidade e o descanso também precisa aumentar, pensando que fosse um treino dividido, né? E aí coloca o descanso de acordo com a intensidade. Conforme a intensidade vai aumentando, o descanso também aumenta. Não sei se eu coloquei de forma adequada, porque esse é um gráfico que a gente cria ali, depois eu fiquei pensando os números que põe ali, ele vai criando. Sim, ele é Mas mais seria de acordo qualitativo, com a né? intensidade. Isso. Tem um sentido, tá? Aí respondendo o Alexandre, por exemplo, se eu penso só em treinos intervalados, né? A relação da densidade do treino aí é mais do exercício, né? Com a intensidade. A Dilene falou corretamente, essa é a relação correta. Se eu tenho treinos de maior intensidade, geralmente eu tenho maior tempo de intervalo, tá? Então, isso seria uma informação dos tempos de intervalo durante as sessões, durante os treinos intervalados. Exatamente. Não precisa ser necessariamente entre sessões, tá? Embora o tempo das sessões também ande para esse lado. Se eu tenho treinos muito intensos, quase sempre eu preciso de mais tempo para descansar. Mas é uma informação que não se quantifica tanto, ela é um pouco estranha, tá? Não se quantifica assim. O que se pode quantificar, sim, são os tempos de intervalo mesmo, dos tiros. Aí sim. E tem sentido, o gráfico está correto, porque ele obedece àquela relação geral de intensidade e tempo de intervalo, né? Ou densidade. Está correto. Tá, Alexandre? Então, nesse sentido, sim. Agora, se eu pensar entre sessões, agora fora o gráfico, tá? Lembrem que tem essa tendência, se eu olho para treinos de força, treinos de velocidade, treinos de resistência, é muito comum, assim, ó, treinos de alto nível, tá? Aí é um caso bem extremo, tá? Atletas de triatletas de nível nacional ou internacional, às vezes não, muitas vezes treinam 2 vezes por dia, né? 2 vezes por dia e às vezes tem cargas de resistência ali geral, tá? Por quê? Porque relativamente a intensidade não é tão alta. Se o treino for, por exemplo, um treino intervalado para esses mesmos caras, tá? É mais difícil que eles façam 2 treinos no mesmo dia super intensos. O que o treinador tenta fazer é deixar um treino muito intenso para outro dia, tá? Isso quer dizer o quê? Que esses tempos de intervalo no triatlo é complicado porque tem muito treino junto, tá? Mas se eu pensar em corredor, que é só um tipo de exercício geral, né? Nesse caso, se eu vou treinar intervalados, eu vou precisar de 2 dias de descanso, resumindo, 1 dia e meio, 2 dias de descanso. Se eu vou treinar mais geral, mais extensivo, treino de resistência, eu posso fazer 2 treinos no mesmo dia. Tá? E eu faço. O corredor de alto nível pode até fazer isso. O ciclista faz mais ainda, né? Porque o ciclista tem aquela questão do volume muito maior por causa do menor impacto, né? Que a gente já conversou. Mas sempre segue essa regra geral, tá? Se é mais intenso, quase sempre eu preciso de mais tempo de intervalo, tá? Diga, entre sessões também. Diga, Ramiro. Duas coisas. Primeiro, o Adriano queria perguntar uma coisa antes, ele tinha levantado a mão ali. Então, eu não quero furar, não sei se ele quer falar aí. Não, pode perguntar. O meu é uma dica de canal do YouTube, mas pode falar antes, depois eu falo. Tá, e a outra coisa, agora que tu comentou nesse assunto, Tarta, e como é que seria para um treino concorrente? Não, aí tem toda essa problemática do treino que possa gerar interferência, né? Exato. É aí que está, a maioria dos atletas fazem isso desde sempre, né? Isso existe há muito tempo e os treinadores encontram suas soluções sem entender tudo super bem. E agora, nos últimos 10 anos, 20 anos, é que está se entendendo melhor o que realmente acontece, a questão de sequenciamento, o ordenamento do treino, que tipo de adaptação que pode ter redução ou não, está se compreendendo agora. Mas a resposta geral do ponto de vista de treino é, primeiro, entender o máximo possível esses treinos concorrentes que têm a ver com o meu mundo particular, entendeu?
Então, porque as respostas são muitas, varia, tá? Mas, assim, eu sou treinador da área da saúde, tá? E quero, que é o que os grupos mais fazem, esses dos treinos concorrentes. Eu quero treinar força e resistência ao mesmo tempo. Eu vou ter que ler lá os artigos, se for de idoso, mais ainda os artigos do Kadori, se forem jovens também, pegar os artigos mais antigos, né, Chitari, não sei o quê, e começar a ver todas essas respostas nos grupos que eu vou estar treinando, né, para ver se há interferência ou não. E aí eu vou ter que pesar essas coisas. E ter o cuidado, inclusive, Ramiro, para, às vezes, dizer o seguinte, olha, nesse enquadramento eu tenho alguma perda de tal, mas isso não é um problema, porque eu estou trabalhando com saúde e o que eu ganho já me satisfaz, né, do ponto de vista da saúde. Ter esse olhar mais cuidadoso, porque às vezes eu vejo aluno que diz, não, mas lá perde isso, aí parece que virou um mantra, né? Então tu nunca mais pode treinar de tal jeito, mas no mundo real, às vezes o perder um pouquinho está dentro da zona ainda do que se quer treinar, né? Então tem que ler criticamente esses artigos, né? Para colocar no contexto real do que se quer fazer, né? E ter bastante cuidado, assim, eu sempre digo, tem que olhar, e é só ser crítico, né? A resposta está sempre ali, né, Ramiro? Quer ver? Uma coisa que eu sempre falo dos treinos concorrentes, que eu vi durante alguns anos, enquanto eu era banca, eu tinha que ler mesmo, que eram as teses do Cruel lá, com hidroginástica, apareceu, e, por exemplo, apareceu uma certa sequência, tá? Que essa eu posso até generalizar, mas também já mostra o cuidado, que era o seguinte: eles faziam treinos cravado no segundo limiar ventilatório, eram treinos era intensos, né, para idosos, assim, era pesado o negócio, durante um pouquinho extensivo, tá? Era um contínuo intensivo, digamos, que fica grudado no segundo limiar ali, só que eram treinos de 20, 30 minutos, mais ou menos. Tá. E aí eles botavam treinos de força, tradicional, e viam a sequência. O que era melhor, botar o treino de força antes ou de resistência antes? E o que apareceu naqueles estudos, e eu acho que algo terrestre também apareceu, foi que o treino de resistência antes prejudicava um pouco os ganhos na força. Então era melhor botar força antes, porque aí não tinha redução nos ganhos de resistência, tá? O que aconteceu? Nesses estudos, às vezes, se dava muita importância para a força. Inclusive, tinha raciocínio que só via onde melhorava a força. Eu disse, tá, mas e a resistência? Porque ele é concorrente para os dois lados, né? Tá, mas isso, na maioria das vezes, não acontecia isso. Era bem cuidado essa discussão. Mas, mesmo assim, eu sempre dizia o seguinte, ó, qualquer treino aeróbico que a gente faça, não é ideal começar cravando, porque eram alunos, muitas vezes, inicialmente destreinados, tá? E botavam eles direto em ritmo de segundo limiar, é uma coisa muito estranha. E aí, assim, ó, não tem, os projetos de treinamento de resistência quase sempre se começam com treinos contínuos, mais extensivos, mais perto do primeiro limiar. Tá? Então, esse jogo era um pouco estranho, então eu comentava isso também. Cuidado, porque daqui a pouco isso vira um mantra de novo, né? Olha, não pode treinar, é bom sempre a força antes da resistência. Cuidado, né? No que eu vi, agora pode ser que tenha muito mais coisa, mas naqueles estudos que eu vi, era só quando os treinos forem, claro, de resistência cravado no segundo limiar, que é, de certa forma, muito intenso. Inclusive, depois eu descobri que até eu sabia, vieram me falar alguns colegas que aplicavam esses treinos, que diziam que os alunos tinham muita dificuldade de fazer o treino de resistência, porque ele era muito intenso. Aí, claro, era um treino com uma carga um pouco exagerada, talvez, para aqueles grupos, né? Então, tinha que cuidar um pouquinho, que no mundo real quase sempre a gente não ia fazer isso. Então, talvez essa repercussão não tivesse. Mas isso eu estou dizendo de um caso sob uma variação, né? Dessa a gente deve ter outras 10 variações e outras respostas que eu não sei te dizer. Mas é algo que tem que se considerar sempre, tá? Quais são as repercussões sobre esses efeitos concorrentes que eu tenho aí no treino, né? Tá? E de interferência. Isso é importante. Beleza, Tata. Adriano, valeu. Diga lá. Não, ia dar uma dica de canal no YouTube do Lionel Sanders, não sei se tu conhece, se alguém conhece, que o Quevedo deve conhecer da tarde lá do triatlon, mas é um triatleta canadense, um cara que bateu o recorde de pista de ciclismo indoor no Canadá e tá triatleta e tudo mais. E ele tava fazendo a temporada dele passando pelo sprint, triatlon, até chegar no Ironman Full. E ele vai relatando tudo lá, os volumes de treino, a intensidade, volume, as competições, é muito interessante.
Ah, É legal, tudo cara. muito Bota aí detalhado, assim. bota no Vou chat botar aí, no chat. depois eu Aham. pego também. Muito legal, cara. Quilometragem. Isso é É bem muito legal, legal, bem. porque assim, ó, tem estudos, os franceses fazem, tem alguns grupos do Millet, né, por exemplo, faz alguns estudos com triatlo controlados mesmo. E essa é a dificuldade, né? Então a gente se baseia muito nessas experiências de gente que deu certo. Mas claro, a gente sempre tem um cuidado, mas eles são super interessantes, tá? Eu faço isso direto, eu vejo que vários caras fazem, né? Já comentei isso para vocês. Mas claro que a pesquisa precisa também controlar um pouco mais para entender isso, né? E é muito difícil mesmo. Então, é mais importante ainda ver esses caras, porque é difícil tu fazer estudos controlados. Imagina um atleta que vai para uma Olimpíada e dizer para ele, agora tu vai para um grupo controle, para ver se é pior ou não do que o outro. Não tem como. Então, esse modelo de estudo não funciona no alto rendimento, né? Tu tem que pensar em outros designs e aprender muito com a experiência dos caras, né? Mas com esse cuidado, porque não foi tudo super controlado, né? Sempre tem um porém, eu tenho que estar atento a várias coisas, né? Legal. Gente, eu vou parar porque já estamos ali no limite do nosso tempo, tá? A Thaís chegou, né? Thaís, ficou muito tempo fora? Parei.